Oi, gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. No vídeo de hoje eu vou te contar a história de Thomas Carlyle Ford, que é mais conhecido como Tom Ford, um dos grandes estilistas, um dos mais importantes e mais revolucionários que a moda tem desde os anos 90. Aliás, para o mundo da moda só não, para o mundo das artes de uma forma geral, porque além de estilista, ele é um cineasta, e não é qualquer cineasta não. Ele é um cineasta premiado e com muitos filmes que provavelmente você conhece. Provocação e ousadia são palavras que combinam com ele, mas só se estiverem associadas com talento, visão e trabalho árduo. Foi a combinação de tudo isso que fez o Tom Ford se tornar uma máquina de fazer sucesso e um ícone da moda. E aí, bora conhecer a história dele comigo? Antes de começar a crônica de hoje, já vou te pedir para deixar seu like aqui embaixo nesse vídeo, porque isso é muito importante para mim, gente. Além de mostrar que vocês gostaram do conteúdo, também me ajuda a continuar aqui no YouTube contando as crônicas da moda para vocês. E se inscreve no canal, é só clicar nessa bolinha aqui embaixo, é super simples e vale a pena você ativar o sininho também para receber notificação toda vez que eu colocar vídeo novo por aqui. Tom Ford nasceu em 27 de agosto de 1961 em Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos. Seus pais eram corretores imobiliários e na adolescência ele se mudou para Santa Fé, no Novo México, com a família. Em 1979, ele entrou na Universidade de Nova York para estudar História da Arte, mas ele só ficou um ano nesse curso, o que foi tempo suficiente para ele conhecer a cena noturna nova-iorquina que bombava, fervia com a famosíssima boate Estúdio 54, que só ia celebridade, gente famosa, importante. Pessoas comuns como eu e você, era super difícil de entrar lá, a não ser que fosse como convidado de alguém importante, e foi o que aconteceu com o Tom Ford. Ele foi um desses privilegiados que pôde curtir uma balada lá, a convite de Andy Warhol, que ele tinha conhecido numa outra festa. Inclusive, se você quiser entender o fenômeno que foi o Estúdio 54, eu super indico que você assista a minissérie Houston na Netflix, que ela passa bastante. Bom, depois de Nova York, o Tom Ford foi para Los Angeles, passou um tempo lá fazendo uns bicos, como ator de comerciais, e depois ele voltou para Nova York para estudar arquitetura. Na sua época de estudante, ele acabou conseguindo um estágio na área de comunicação da Chloé, e foi aí que a cabeça dele, a mente dele se abriu para o mundo da moda, que era uma coisa que até então ele nunca tinha tido contato. Faltando um ano para ele se formar, ele decidiu que a arquitetura não era o que ele queria e que ele ia seguir a carreira fashion. O próprio Tom Ford diz que moda é o equilíbrio perfeito entre a arte e o comércio, e era isso que ele queria levar para a vida. Bom, mas ele se formou em arquitetura e logo depois disso ele começou a procurar um trabalho na área de moda, mas ele não queria trabalhar em qualquer lugar não. Ele queria trabalhar com Kate Hardwick, que era uma estilista sul-coreana radicada nos Estados Unidos e que fazia roupas esportivas. Ele ligava para o escritório da mulher todo dia pedindo uma chance, oportunidade, uma entrevista, faz qualquer coisa. E o pessoal assim foi vencido pelo cansaço. E o mais legal é que ele ligava para o escritório diretamente do átrio do prédio onde ficava, o escritório da estilista, porque se chamassem ele já estava ali perto. Pois um belo dia a Cat disse, vai, chama ele aqui que eu vou entrevistar, mas ela não tinha intenção nenhuma de contratar o Tom Ford. Ele levou apenas 2 minutos para chegar lá, que foi o tempo de subir ao elevador, e saiu contratado. Foi nessa época que ele conheceu seu companheiro da vida toda, Richard Buckley, Os dois ficaram 35 anos juntos, tiveram um filhinho de barriga de aluguel em 2012, em 2014 se casaram oficialmente, mas infelizmente em 2021 o Richard acabou falecendo vítima de câncer. Bom, depois de 2 anos trabalhando para Kate Hardwick, o Tom Ford foi trabalhar com Perry Ellis fazendo jeans, e depois de mais 2 anos lá, ele decidiu que ele queria passar uma temporada na Itália, porque ele queria mergulhar no mundo da arte, no mundo da moda, queria aprofundar ainda mais os conhecimentos dele. Mal sabia ele que essa viagem ia mudar sua vida e que ele ia salvar da falência uma das marcas mais famosas e prestigiadas do mundo da moda, a Gucci. Em 1990, quando Tom Ford chega em Milão, a Gucci está cada vez mais perto do fundo do poço. Se você já assistiu meu vídeo sobre a história da Gucci, você sabe bem como foi esse babado, porque é babado pesadíssimo, fofoca cabeluda. Se você não viu esse vídeo, eu super aconselho que depois daqui você vai assistir. Vou colocar o link na descrição. Mas para resumir a história, a Gucci já vinha há muitos anos com uma péssima gestão financeira. A marca já tinha sido vendida uma parte para um grupo empresarial, mas outra parte estava nas mãos da família, que brigava entre si. O Maurício Gucci brigou com os tios, ele brigou com a esposa, a Patrícia Gucci, aí terminou naquela tragédia, enfim. E óbvio que todos esses escândalos se refletiam na imagem da marca. A Gucci era vista como uma marca careta, atrasada, cafona, ninguém queria usar Gucci nem sob tortura.
Bom, em 1990, em meio a essa crise toda, o Tom Ford foi contratado pela diretora de criação da Gucci, a Dawn Mello, para criar as coleções do prêt-à-porter feminino. E foi neste mesmo ano que a Gucci estreou na Semana de Moda de Milão. Quando o desfile começou, gente, ninguém nem acreditava que aquilo que estava na passarela era da Gucci. O Tom Ford, ele tem um estilo extremamente sensual, sexy, ele é muito sexual, né? Então ele levou tudo isso pra Gucci, misturando com aquele ar vintage, né, que faz parte do DNA da marca. Ele nem seguiu a estética do minimalismo dos anos 90, nem o estilo grunge, que também bombava muito na época. Ele fez assim uma mistura de uma coisa meio retrô, mas com sex appeal, que foi assim bombástica, fantástica. Os desfiles eram repletos de camisas de cetim, assim, abertas, aqui que se tornou a marca registrada dele nessa época. Muita coisa com veludo, muita coisa metalizada, bota metalizada, metalizado ele ama até hoje, né? E a calça de cós baixo também, sem falar nos saltos agulhas enormes. Inclusive, eu acho que dá pra dizer que o Tom Ford adiantou aí uns 10 anos a moda da cintura baixa que viria a bombar nos anos 2000. Com isso, ele literalmente tirou a Gucci do buraco, ele recuperou a relevância da marca e logo logo ela estava se tornando a queridinha novamente. E claro que ele era um cara esperto, inteligente, ele tinha a dimensão do feito dele ali na Gucci, né? Tanto é que 2 anos depois, em 1992, ele é nomeado diretor de design, assumindo o prêt-à-porter masculino, feminino, designer das lojas, a comunicação, a imagem da marca, tudo isso. E mais 2 anos depois, em 94, ele ficou com o cargo da sua chefe, a Dawn Mello, que voltou para os Estados Unidos, e ele se tornou oficialmente o diretor criativo da Gucci, uma marca que ele passou mais de 15 anos. Com esse prestígio todo que ele conquistou salvando a Gucci da falência, o Tom Ford tinha praticamente carta branca para fazer o que ele quisesse. E se ele tinha um estilo ousado na passarela a ponto de desfilar isso aqui na Gucci, que é uma marca conhecida por sua tradição, etc., nas campanhas publicitárias ele iria extrapolar todos os limites. Um dos anúncios mais polêmicos foi esse aqui, em que o G da Gucci aparece desenhado nos pelos pubianos da modelo. E dizem que foi o próprio Tom Ford que pegou a Gillette e fez a arte. E óbvio que ao longo da sua carreira ele foi questionado inúmeras vezes sobre estar objetificando o corpo feminino, sexualizando esse corpo que já é hipersexualizado, etc. Ele sempre respondeu muito tranquilo que ele é super feliz objetificando os 2 corpos, tanto o feminino como o masculino, porque isso vende, é isso que ele acredita, é isso que ele gosta, mas que a sociedade não permite que a nudez masculina circule na mesma medida que a nudez feminina, ou seja, a nossa sociedade machista de sempre. Em 1995, Tom Ford ganhou seu primeiro prêmio do Council of Fashion Designers of America, foi o primeiro de muitos. Hoje, só dessa instituição, ele tem 5 prêmios, eu acho. E neste mesmo ano, Madonna causou ao aparecer no MTV Video Music Awards, usando um look todo Gucci, bem tradicional da era Tom Ford, com a camisa de cetim, né, brilhosa, aberta, mostrando o sutiã, uma coisa que com certeza o Tom Ford super amou, e a calça de cintura baixa, um look todo pensado pela cabecinha dele. Mas, ironicamente, apesar disso tudo, uma das coleções mais icônicas que ele fez para Gucci, mais lembradas, foi uma de 1996, que ele ignorou completamente esse lado retrô, vintage, né, que fazia parte do arquivo da marca, e ele fez uma coleção toda minimalista, uma coleção só com vestidos brancos, que eles vinham com recortes estratégicos em vários lugares, unidos por uma fivela, uma escultura metálica dourada. Eu achei fotos desse desfile nesse meu livro aqui, né, que é 100 Unforgettable Dresses, e é esse desfile aqui, ó. The White Dress Collection. Todos os vestidos eram nesse branco. Aí dá pra ver que esse aqui tem esse decote aqui com um cinto, né, metalizado dourado. E aqui tem mais imagens. Aqui o recorte já era na lateral, aqui também perto do quadril, aqui nas costas. Em alguns recortes, essa estrutura metálica até formava o G da Gucci. Esse desfile foi muito importante porque foi assim um marco para a Gucci, para mostrar que a Gucci também era uma marca de moda. Porque a Gucci, ela nasce lá em 1921
com uma marca de acessórios, na verdade, de fabricar malas de viagem, posteriormente bolsas, vem o mocassim, os sapatos, vai ter lenço, mas a Gucci só começa a fazer roupas muito timidamente no final dos anos 60. E isso, na verdade, só vai virar uma coisa séria na Gucci, uma coisa mais robusta, a partir da entrada do Tom Ford nos anos 90, que é, como eu falei, quando eles estreiam na Semana de Moda de Milão. Então, até esse desfile, a Gucci ainda era muito reconhecida pelos seus acessórios, por essa tradição, como ela, de certa forma, é até hoje. Mas esse desfile do Tom Ford serviu para mostrar: a Gucci tem moda, a Gucci tem estilo, a Gucci também é uma marca de vestuário, e isso foi uma grande virada de chave para a marca. Em 1999, a empresa, que estava à beira da falência no início da década, valia 4,3 bilhões de dólares. A Gucci se tornou uma das marcas mais lucrativas do mercado de luxo. E com as coisas indo tão bem, a Gucci começou a comprar outras marcas de luxo. E a primeira que eles compraram foi a Yves Saint Laurent, justamente quando o Yves estava se aposentando. E aí o Tom Ford também foi nomeado diretor criativo desta grife. E é claro, causou escândalo, porque se não tiver escândalo, não é Tom Ford. Ele foi dirigir a campanha do perfume Opium, do Yves Saint Laurent, que é uma campanha, né, um perfume bem famoso. E aí ele colocou a modelo nua, deitada numa posição como se ela estivesse se masturbando, tendo um orgasmo, né? E isso foi uma coisa super, hiper, imagine. Ou seria usada hoje, foi usada lá no início dos anos 2000. Então, assim, só pra vocês terem ideia, essa campanha chegou a ser proibida de circular no Reino Unido. No Reino Unido, porque era ousada demais. Mas também assim, se a gente parar pra pensar, nos anos 70, o próprio Yves Saint Laurent tirou uma foto dele nu pra usar no anúncio desse perfume. Então, acho que tá tudo dentro do esquema. Levando as duas grifes nas costas, a Gucci e a Yves Saint Laurent, o Tom Ford criava cerca de 15 coleções por ano. Era um trabalho insano, gente. Ninguém sabe como ele aguentou, acho que nem ele mesmo, é só porque ele é uma máquina. Isso sem falar que, como ele cresceu muito na empresa, ele se tornou uma figura proeminente, atuando inclusive nas negociações para compras de outras marcas futuras, como foi o caso da Bottega Veneta e da Balenciaga. Você tá gostando desse vídeo até aqui? Então você precisa conhecer o Crônicas da Moda nas redes sociais. Tem Instagram, tem TikTok, com muito conteúdo legal sobre os últimos acontecimentos do mundo da moda, história da moda, filmes e séries com figurinos bacanas, muito look do dia bonito, então eu tenho certeza que você vai amar. Vou deixar os links aqui na descrição. Em 2004, o grupo Gucci foi vendido para o grupo Kering, do empresário francês François Pinault, é onde estão todas as marcas, né? Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Stella McCartney, eu acho também. Até hoje é um dos maiores rivais lá do LVMH. E na época que a Gucci foi vendida, em 2004, só ela estava valendo 10 bilhões de dólares. Também com a venda, o Tom Ford e o Domenico De Sole, que era o CEO do grupo Gucci antes, né, acabaram saindo de cena por desavenças com o novo pessoal e tal, eles foram fazer coisas novas. Em 2006, o Tom Ford anuncia a criação da sua marca própria com o seu parceiro ex-Gucci, Domenico De Sole, como presidente. E claro que ele já começou assim fazendo tudo. Ele não começou assim, não, vou fazer uma coleção feminina, depois uma masculina, depois a gente vai entrar em acessórios. Não, ele já começou lançando coleção feminina, masculina, óculos, linha de beleza, o que vocês imaginarem. E óbvio, não preciso nem dizer que foi um sucesso instantâneo, porque a essa altura ele já era o Tom Ford, ele já era um nome super conhecido. E se você acha que ele ficou restrito ao mundo da moda, tá enganado, viu? Já deu pra perceber que além de estilista, ele tem uma visão de publicitário muito boa, e depois ele começou a se aventurar no universo do cinema, fazendo roteiro e dirigindo 2 filmes que foram super premiados. O primeiro filme que o Tom Ford fez foi Direito de Amar, em 2009, que foi indicado ao Oscar, super bem falado pela crítica na época. E o seu segundo longa veio em 2016, Animais Noturnos, que acho que muita gente conhece, né, porque foi um filme que ficou bem famoso. Também foi indicado ao Oscar e rendeu ao Tom Ford o prêmio do júri no Festival de Cinema de Veneza. E na sua carreira solo, ele também brilhou criando peças icônicas para mulheres mais icônicas ainda. Em 2011, ele criou um vestido branco lindíssimo para Michelle Obama usar durante uma visita à família real britânica, quando ela ainda era a primeira-dama dos Estados Unidos. E em 2012, Gwyneth Paltrow foi lindíssima para o tapete vermelho do Oscar, também com um vestido branco, feito pelo Tom Ford, muito elegante. Na época até disseram que ela estava se inspirando no estilo de Jacqueline Kennedy, mais clássico e tal, mas esse look dela foi super bem comentado na época. Atualmente, aos 60 anos, o Tom Ford continua sendo uma máquina criativa que não para nunca. A gente sempre pode esperar coisa boa dele. E vamos combinar,
60 anos com corpinho de 40, né? O último desfile dele que eu assisti foi o de verão 2023, que aconteceu em Nova York, e foi assim super inspirado na estética da era disco, do final dos anos 70, trazendo muito metalizado, que eu já falei pra vocês, é uma coisa que ele ama, muito brilho e muita coisa com essa pegada mais sexy, os micro shorts super curtinhos, muito decote. Eu tenho certeza, inclusive, que para essa coleção ele se inspirou nos tempos dele lá no Estúdio 54, na sua primeira fase de Nova York, curtindo as noitadas ali no final dos anos 70. Hoje ele mora com seu filho de 10 anos e os dois dividem a vida ali entre Londres, Los Angeles e Santa Fé. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história desse gênio do mundo da moda, porque não tem outra palavra para chamar o Tom Ford, né? Ele é uma pessoa assim super benquista, super bem vista no mercado de moda, justamente pelo milagre que ele fez na Gucci, né? Ele é, apesar da marca dele hoje ser muito famosa, ele ainda é muito lembrado pela Gucci por ter feito o que fez. Inclusive, quando o Alessandro Michele veio para Gucci, houveram muitas associações entre os dois. Acho que eles têm um estilo parecido, né? Porque os dois bebem de uma fonte retrô, vintage, quando estavam na Gucci. Só que o Tom Ford levou essa estética um pouco mais pro lado sensual e o Alessandro Michele levou mais pro lado criativo, né? Mas eles, assim, são bem comparados dentro do universo de diretores criativos que estiveram na Gucci. E é isso, comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam desse vídeo, outros estilistas que vocês querem que eu fale também, que eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo!